Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, 11 e seguintes. Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, até ao versículo 20. E eu creio que Deus, irmãos, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Sempre que alguém ministra a sua palavra neste púlpito, ou quando louva, nós já sentimos muito, já podemos sentir muito a presença do Senhor Espírito Santo. O culto não é preparado no momento, o culto é preparado por homens, por mulheres que oram, que buscam desde sexta-feira. Todas as sextas-feiras, homens e mulheres têm oração e tudo faz parte do culto. O culto ele é preparado com a antecedência de vida para servir o melhor possível para Deus, assim como Ele merece. Então, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguintes, quem abriu, diga amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, eu estava a pedir uma palavra a Deus, porque sempre, quando nos é dada a oportunidade, nós sempre pedimos uma palavra ao Senhor, para que o Senhor venha a falar, não só com a igreja, mas também venha a falar, muitas das vezes, com o próprio pregador. Quem estava a ministrar estas parábolas não era um homem qualquer. Quem ministrava estas parábolas era e foi o próprio Jesus, o próprio Deus que se fez carne. Jesus, ele ministrava para, muitas vezes nós falamos isto, ministrava para as multidões. E Jesus, ele ensinava, ele curava, e ele operava sinais e maravilhas. E muitas das vezes ele pregava para multidões de milhares de homens e mulheres, jovens e crianças que se achegavam a ele para ouvir uma palavra revelada, para ouvir uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor. Mas por algumas vezes Deus, Jesus, o Verbo que se fez carne, ele pregava por parábolas para que nem todos entendessem aquilo ao qual ele iria falar ou ao qual ele iria revelar para as multidões que o acompanhavam. Neste momento, Jesus ele estava a pregar para um grupo seleto de homens que estavam à sua volta, que está descrito no capítulo 15 no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1, onde nos diz que ele começou a ministrar as parábolas para os publicanos,
para os pecadores e para também os fariseus e os doutores da lei que estavam ali apenas para ver se Jesus errava em alguma palavra para assim o poder condenar ou condenar as suas falas. Mas Jesus agora ele vai pregar para aquela multidão que se encontrava à sua frente, para os publicanos que todos nós sabemos que eram judeus, que se entregaram para Roma para receber os impostos dos próprios judeus em prol dos romanos, e os pecadores, como nós sabemos, não vamos dar nome ao pecador, mas pecador ele tem muitos nomes, mas tem um que é afastou-se, homens e mulheres que se afastaram de Jesus, homens e mulheres que se afastaram do Pai. Então nós vimos agora o Senhor Jesus a ministrar 3 parábolas neste capítulo de número 15 do livro de Lucas, e ele começa por pregar e a falar que qual é o pastor que, perdendo uma sua ovelha, ele não vai deixar as suas 99 no aprisco, no curral, e não vai atrás daquela ovelha que está perdida, atrás daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, quem sabe, que está perdido e achando, o coloca aos seus ombros e vai ter com as outras 99 e se alegram todos. Ele então vai continuar nas parábolas e vai falar qual a mulher que tem 10 dracmas ou 10 moedas de prata e perdendo uma não acende a sua candeia e não vai agora varrer a sua casa e procurar aquela dracma perdida ou aquela moeda de prata e achando-a não se alegra convidando todos os seus amigos para estar ali e para se alegrarem. Tudo o que nós estamos a falar até aqui, ele trata da bondade de Deus, ele trata do que Deus quer fazer para com aqueles que estão lá fora, para com aqueles que estão e se encontram perdidos. E Deus tinha um cuidado específico, um cuidado primordial, um cuidado maravilhoso para com todos aqueles que estavam agora ali naquele lugar. E mesmo ele sabendo que estavam ali os doutores da lei, mesmo ele sabendo que estavam ali os fariseus, que eram homens doutos na palavra, homens que conheciam os 5 livros do Pentateuco, homens que estavam ali, mas que não conseguiam vislumbrar o próprio Deus que estava à sua frente, homens que tinham conhecimento da palavra, mas que não sentiam a palavra, homens que tinham conhecimento da palavra, mas que não absorviam a palavra no seu coração, homens que tinham conhecimento da palavra, mas que não tinham o coração na sua alma e não se regozijavam com aquele que estava agora a falar, com aquele que agora estava a ministrar uma palavra que vinha diretamente do trono de Deus para os seus corações. Então nós vamos olhar agora para Jesus, que vai ministrar a 3ª parábola no capítulo 15, e ele vai agora falar no capítulo 15, versículo 11, e vai começar a falar da parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Este filho, meus queridos irmãos, este pai, ele simbolizava a Deus. O filho mais novo, ele simbolizava os publicanos e simbolizava os pecadores. E o filho mais velho, ele simbolizava os fariseus e simbolizava também os doutores da lei. E também tinha aqueles aos quais estavam na casa do pai daqueles 2 homens, que simbolizavam a própria igreja. E também aqui está descrito, mais à frente nós vamos ver, a simbologia também do próprio mundo. Ou seja, o mundo físico,
ele se mistura por muitas vezes com o mundo espiritual. E o próprio Senhor Jesus, ele vai nos trazer a parábola do filho pródigo, falando do mundo físico, mas para que uma malha ou poucas pessoas no meio de toda aquela multidão, incluindo os fariseus, os doutores da lei, mas poucos viessem a perceber o que ele iria querer falar para com aqueles que necessitavam de ouvir especificamente aquela palavra. Provavelmente aqui está uma multidão, aqui à minha frente, uma multidão aqui dentro da nave da igreja, mas também se encontra uma multidão através das redes sociais. E esta palavra, ela não será para todos, mas será para alguns que precisam de entender o porquê o Senhor Jesus, ele vai agora, por parábolas, falar àqueles que tanto precisavam. Afinal, ele veio para aqueles que eram os pecadores, para aqueles que precisavam. Ele não veio para os salvos, diz o próprio Jesus. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para os pecadores. Então a palavra, por muitas vezes quando ela é ministrada, ela também não é direcionada para toda a igreja. Ela é direcionada para alguns homens ou mulheres que assim vão entender que essa palavra vai de encontro ao seu coração, vai de encontro à sua alma e vai de encontro à sua necessidade de se encontrar com o Senhor Jesus. Então nós vamos agora olhar para um jovem que vai pedir ao seu pai a sua herança. Mas como pedir uma herança se o seu pai ele ainda era vivo? Herança, ela subentende-se que o pai já morreu. Mas uma coisa que nós poderemos ver é que o seu pai ele não vai se opor a dar aquela herança. O seu pai não se vai opor a repartir a herança com o filho mais novo que agora estava a querer urgentemente aquela herança. Ele não vai se opor porque, meus irmãos, aquele pai, quando ele estava na sua casa, era um homem extremamente rico, pelo que nós podemos tirar a conclusão deste texto. E este pai, ele tinha fazendas, ele tinha dinheiro, ele tinha servos e servas ao seu dispor. Mas com certeza este pai, ainda em vida, ele teria dado a melhor herança para o seu filho. E nós podemos ver que agora o seu filho vai requerer a herança em vida, porque o filho ele tinha com certeza um plano, ele estava na casa, mas já não sentia a presença, ele estava na casa, mas já não sentia amor, ele estava na casa, mas já não sentia mais intimidade com o seu pai, ele estava na casa, mas já não sentia prazer de estar na casa, ele estava na casa, mas já não sentia mais a necessidade de obedecer. O seu pai, irmãos, ele era seu tutor, seu pastor e também era seu pai. Era pai, tutor e pastor que falava para com ele. Mas aquele jovem ele já não lhe obedecia. Aquele homem, o pai, que simbolizava Deus, por muitas vezes com certeza chamava o seu filho para se sentar à mesma mesa, para vir a estar, a participar nos mesmos projetos que a família ela estava a participar. Com certeza aquele pai por muitas vezes chamava os seus filhos para orar, para ter um momento de oração, mas com certeza aquele filho já não se sentia impelido para orar, já não se sentia impelido para buscar ao Senhor. E nós agora podemos ver, irmãos, que toda esta palavra que o filho mais novo, ele vai pedir a herança, mas ele se esquecia que o seu pai, ele tinha dado ao longo de todos aqueles anos uma melhor e maior herança para com ele, para aquele jovem, para o filho mais novo. O pai, ele com certeza lhe deu
ensinamentos, com certeza lhe anunciou constantemente o reino de Deus, com certeza sempre lhe falou na urgência da salvação, com certeza ele sempre passou para o filho uma mensagem de amor, uma mensagem de comunhão para com o próximo. Fazia parte da herança. Parte da herança, se você for analisar à luz da Bíblia, que o próprio Jesus, ele passava para os seus discípulos ainda em vida. Porque o Senhor Jesus, antes de morrer, antes de ascender aos céus, como Pai, ele passava a herança para os seus filhos. Com certeza este homem, pai de família, ele passava a melhor herança para que o seu filho viesse a aprender. Mas nós podemos ver que agora o seu filho vai pedir herança física. O que era herança física para um homem que já tinha dado tudo o que era bom para o seu filho? Então, nós vamos ver que aquele homem, ele vai ter que avaliar todo o seu patrimônio, vai ter que vender, repartir, mas ele não questiona e entrega ao seu filho, porque ele sabia que o melhor ele tinha-lhe entregue ao longo da sua caminhada, enquanto seu filho, enquanto seu servo. Talvez você não esteja a entender aquilo que eu estou neste momento, ou a mensagem que Deus está a querer passar para o seu coração. Mas este homem, simbolizando Deus, ele te dá sempre a melhor herança que ele pode algum dia dar para os seus filhos. Ele vai te dar a melhor herança, que é a sua palavra, que é os seus ensinamentos, que são os seus mandamentos, que são ordens direcionadas muitas das vezes para os seus filhos, para fazer a melhor obra para o Pai. E este homem agora vai pedir a sua herança, e ao pedir a sua herança, o seu pai lhe dá. Então a palavra de Deus nos vai dizer: e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aquele jovem queria com certeza conhecer o mundo. Aquele jovem com certeza achava que não estava protegido, com certeza pensou. Aquele jovem sai agora da sua casa e parte para o mundo. Não nos diz o lugar para onde ele foi, mas nos diz que foi para um lugar longínquo. O lugar longínquo, simbolicamente na Bíblia, nos diz que vai para um lugar de transtorno, que vai para um lugar dissoluto, que vai para um lugar que não deveria nunca ter ido. Muitos irmãos estão na bênção de Deus, protegidos por Deus, na casa do Pai, a servir ao Pai, mas de repente acham que deveriam conhecer um novo mundo, conhecer uma nova terra, conhecer um novo lugar, mas se esquecem que ao estar a deixar a casa do Pai, estão a se afastar do próprio Pai, a se afastar da própria palavra, a se afastar daquilo que sempre Deus nos ensinou. E nós agora vamos ver que aquele homem, agora aquele jovem, ele vai gastar tudo numa terra, ele vai gastar tudo, ele vai para uma terra longínqua e vai desperdiçar toda a sua fazenda. Mas se nós olharmos para a fazenda, que seria patrimônio, que seria algo monetário, não seria o principal que ele iria perder. Quando ele caminhou para a terra distante, principalmente ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu a intimidade com o Senhor. Ele foi para viver uma vida dissoluta, todo o género de pecados. Ele foi viver achando que tudo aquilo iria preencher o vazio que quando ele achava que estava na casa do Pai, ele tinha. Mas ele não tinha um vazio, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai, ele vai viver então a vida dissoluta. E vai desprezar todos os ensinos, vai desprezar toda a palavra que o Senhor lhe deu. Vai contra todo aquilo que o Senhor ensinou.
tudo aquilo que Deus, os mandamentos, um dos mandamentos que Deus entregou a Moisés para Moisés entregar ao seu povo: honrará pai e mãe. Ele deixou de honrar o pai. Ao deixar de honrar o pai, ele começa a viver uma vida dissoluta, começa a viver uma vida afastada da presença do Senhor. E quando ele sai da presença do Senhor, ele perde todo o seu patrimônio. Mas o patrimônio que ele estava a perder, principalmente, era um patrimônio espiritual. Irmãos, quando alguém se afasta da casa do Pai, ele pode perder muito patrimônio físico, que é recuperável ou não. Mas o patrimônio espiritual que Deus nos ensina dentro da sua casa é algo que nós deveríamos valorizar como verdadeiros diamantes que o Senhor coloca na nossa vida. Verdadeiros diamantes espirituais que nós deveríamos receber, absorver como a sua palavra verdadeira para o nosso coração e vivê-la com intensidade, e vivê-la como se fosse um último momento, como se fosse um último estágio, como se fosse algo irrecuperável, e que nós deveríamos estar sempre a preservar esse patrimônio espiritual para que Deus sempre nos vá dar cada dia mais e nos ensinar no caminho que devemos andar, caminhar para um novo céu e caminhar para uma nova terra. Nós vamos agora ver que este homem desprezou os ensinos, busca de prazeres passageiros, tornou-se ingrato, tornou-se egoísta, porque todo aquele que sai da casa do Pai, sempre, inevitavelmente, ele vai se tornar ingrato e vai se tornar egoísta e pensar só em si. Então agora nós vamos ver que no versículo 14 temos o início da ruína deste jovem, do seu declínio. Gastou tudo, houve fome na terra, começou a passar necessidades, perdeu ou não tinha posição social, já não tinha amigos, já não tinha dinheiro. Todo aquele que sai da presença do Pai, inevitavelmente, vai passar fome. A fome que se fala aqui é física, mas a fome que nós falamos hoje, nesta noite, é uma fome espiritual. E quando nós podemos ver, este homem estava a passar uma fome tão grande espiritual, que ele desejou comer algo que era impensável para um judeu. Pensou em comer lavagem de porcos, pensou em comer, como a Bíblia fala, bolotas, o comer que os porcos comiam, impensável sequer tomar conta dos porcos, um judeu, quanto mais comer comida, lavagem, que nunca serviria para um cristão. Então nós olhamos agora para o homem, para um jovem que sai da sua casa, pensando que levando a parte da sua fazenda, ou um terço da sua fazenda, a herança que ainda não lhe era devida, e vai agora como um publicano, como um pecador, começar a servir ao mundo e a fazer aquilo que o mundo lhe instruía a fazer. Então servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é nunca fazer o que este jovem ele fez. Mas diz a Bíblia, quando ele estava agora a tomar conta dos porcos, quando ele sente vontade de comer aquela comida, com certeza tocado pelo Espírito Santo, porque só poderia ser tocado por Deus, ele vai pensar: a fazenda que o pai tinha, o alimento que havia na casa do pai, e que até todos os seus servos estavam ali naquele lugar, comiam muito melhor do que ele, servos, igreja, que estavam na casa do Pai. Então nós agora vamos ver, este homem ali naquele lugar se tocou, se arrependeu e disse: eu tenho que ir para a casa do meu pai, porque eu pequei contra o Pai, contra o meu pai, pequei contra os céus. Irmãos, quantos se afastam do Evangelho? Quantos se afastam da palavra de Deus?
Quantos se afastam da presença do Senhor? Quantos se afastam do Pai? Quantos se afastam da sua palavra? Quantos se afastam da instrução do Pai, dos mandamentos do Pai, do que o Pai tanto ama a muitos que estão, às multidões, e se afastam da presença e vão comer lavagem lá fora, que não serve nem para porcos, quanto mais para seres humanos. Mas este homem agora vai se arrepender, e quando ele se arrepende, ele vai se arrepender e vai desejar estar perto do Pai. O filho pródigo, irmãos, caiu em si, reconheceu o seu erro, se arrependeu, sentiu saudade de casa. Está tudo descrito na Bíblia, nos versículos. Lembrou-se que os empregados de seu pai tinham abundância de pão e que ele passava fome. Reconheceu o seu pecado contra Deus e contra seu pai. Entendeu não ser digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Fala ele quando vai ter com o pai. Irmãos, a vida transformara este jovem. O mundo mudou a sua forma de pensar e de agir. Muitos, quando se afastam de Deus, da casa do Pai, quando se encontram lá fora, veem que a comida, ela já não é mais igual, que a terra, ela já não é mais a mesma, já não produz frutos. Eu ia dizer os mesmos, mas não produz frutos dignos de Deus. Que quando está lá fora, a palavra que é falada, a língua que é falada, já não é a mesma. A língua do mundo é muito diferente da linguagem dos servos de Deus, dos filhos de Deus. O agir, o comunicar, nunca mais será o mesmo, nunca mais será igual. É por isso que este jovem, ele vai ver que aquele alimento físico, mas que nós estamos aqui a falar em termos espirituais, ele não é o mesmo. Aquilo com certeza não lhe ia encher a barriga, com certeza não tinha sabor, com certeza não tinha gosto, com certeza ele não ia degustar daquela palavra. Mas quando ele agora se toca, antes que ele comece daquelas bolotas, ele vai dizer: não, eu tenho saudades da comida do meu pai. Eu tenho saudades do alimento que se encontra à mesa do meu pai. Eu tenho saudades de estar com ele e abraçá-lo. Eu tenho saudades de estar com ele ali na casa do meu pai e abraçar, quem sabe, um servo ou uma serva, abraçar um irmão ou uma irmã e abraçar e ser acarinhado e acarinhar. Aquele jovem, quando ele vai dar por si, ele pensou: Pai, eu pequei contra o meu pai, eu quebrei os teus mandamentos e quebrei a aliança que eu tinha para contigo. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que este jovem vai se tocar, vai se arrepender, vai retornar, retroceder, ter coragem novamente e vai para a casa do pai. Vai para se entregar novamente ao pai. Vai dizer: Pai, eu não sou digno de comer à mesma mesa. Eu não sou digno de estar na mesma posição que eu estava. Mas Pai, me recebe na tua casa. Quantos chegam aqui que se afastaram 1, 5, 10 anos e que se apercebem, uns mais rápido do que outros, e dizem assim: Pai, eu não estou a comer da mesma comida, eu não me estou a sentir prazer de viver, eu não estou a ter prazer de estar com o mundo lá fora. Eu tenho necessidade de estar ali naquele lugar, naquela casa de oração. Eu tenho necessidade de obedecer, quem sabe, ao meu pastor, ao meu líder. Eu tenho necessidade de, quando ele me chama para a oração, eu estar ali a orar, a comer da melhor comida, que é a comida direcionada do trono de Deus. Falar para com Deus. Porque é que quando o Pai te chama para a oração, tu não vais orar? Porque é que quando o Pai te chama para comer o melhor alimento,
alimento nas aulas de terça-feira, EBT no sábado, quem sabe aprender mais da palavra. Tu não vens comer da melhor comida. Porque é que quando Deus te está a chamar, tu não vens para perto do Pai? Às vezes achamos que estamos a ser chamados para um projeto, para um qualquer projeto de oração, e achamos assim: aquele alimento não é para mim, aquela tarefa não é para mim, aquela situação que o pastor está a falar, aquilo é só para os pastores e para os evangelistas, aquele problema não é meu, aquela situação, aquele projeto que foi colocado 5 de abril, aquilo não é para mim, aquilo é para aqueles que estão lá, que são os pastores. Não, o projeto que foi colocado na minha vida, que foi colocado na vida dos evangelistas, é o teu projeto também, porque esta casa de oração não é a casa do pastor João Paulo, esta casa de oração não é a casa dos evangelistas, esta casa de oração é a casa do Pai, esta casa de oração é a casa do Senhor Jesus, esta casa é a casa ao qual estamos aqui agora para servi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Esta é a casa do Pai, irmãos. Esta é a casa que nós devemos estar aqui para comer o melhor alimento. Mas diz a palavra do Senhor que aquele homem agora vai levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, irmãos, está sempre à espera do seu filho. O pai está sempre à espera daqueles que estão perdidos lá fora, das ovelhas perdidas, das dracmas perdidas que se encontram lá fora. O pai está sempre à espera dos pregadores que estão lá fora, perdidos, angustiados, agoniados, destroçados, destruídos. O pai está sempre à espera do levita que está lá fora, do instrumentista que está lá fora. O pai está sempre à espera de homens e mulheres que estão lá fora, que eram adoradores, que eram intercessores. O pai está sempre à espera para abraçá-lo, para agarrar-se ao seu pescoço e para beijá-lo. Aqueles que eram, meus queridos irmãos, aqueles que adoravam tanto a Deus nas madrugadas e que agora se encontram perdidos lá fora. O pai está à espera, o pai está com a sua visão ampliada, estando aqui mesmo, aqui neste lugar, entre 4 paredes, mas os seus olhos estão fitos na rua, os seus olhos estão fitos no mundo, os seus olhos estão fitos em lugares onde as multidões, irmãos, elas estão moribundas, elas estão destroçadas, elas estão agoniadas, elas estão doentes, elas estão quase à beira da morte, ou quem sabe mesmo os mortos. Mas Deus, o pai está à espera que o seu filho ou a sua filha se arrependa e venha para a casa dele. Mas sabem, infelizmente sempre há, eu disse de início que o filho mais velho simbolizava os fariseus e os doutores da lei. Irmãos, lembre-se de uma coisa: fariseu e doutor da lei conhece a palavra como ninguém. Ouça, tem 10, 20 anos de instrução bíblica, conhecem a palavra como ninguém. Diz a palavra de Deus que agora o filho mais velho vai ver aquela festa, porque o pai disse: olha, coloca um anel no seu dedo, dá-lhe a melhor roupa, coloca uma sandália nos seus pés, trata esse jovem, esse meu filho, com a dignidade que lhe merece. Porque sempre é feito quando acontece alguém aceitar a Jesus, chegar aqui, e é como se lhe colocasse a melhor roupa espiritual, é como se lhe colocasse o melhor anel de autoridade, é como se lhe colocasse o melhor sandália nos seus pés, e ele é recebido aqui neste lugar com a dignidade que Deus quer que lhe seja devida, para que ele venha-se novamente a sentir honrado na casa do Pai. É por isso que nós agora olhamos para aquele homem, o filho mais velho, e que vai dizer, vai perguntar a um dos seus servos:
ele que também tinha recebido parte da herança, ele que não tinha gasto a sua herança, mas vai agora ver porquê tanta festa, porquê tanta algazarra, porquê que mataram aquele novilho cevado para dar, porquê fizeram aquilo, tanta festa, porquê tanta algazarra? Irmãos, quando uma alma aceita Jesus, a igreja pode não entrar em festa, mas Deus, Ele se inclina do seu trono e todos os seus anjos agradecem por mais uma alma que se entregou a Ele. Todos os seus anjos começam a glorificar e a dizer: eis aqui mais um filho que se entregou para ti, meu Pai. E nós agora podemos ver aquele homem que simbolizava os fariseus e os doutores da lei, e que vai contestar a alegria do Pai, contestar a alegria daquele jovem novamente se ter entregue no seu lar. Mas o Pai, irmãos, sempre é condescendente, o Pai sempre é amoroso. O pai poderia ficar contra o filho mais velho, mas não. Filho, está aqui a dizer na Bíblia, vem para casa, vem para dentro de casa. O filho mais velho estava na rua, lá fora do santuário, e ele vai dizer: olha, vem para casa, vem te alegrar comigo, vem te alegrar pelo teu irmão, vem te alegrar, meu filho, vem te alegrar com a igreja que está à volta. Porque a igreja, irmãos, era simbolizada pelos servos. E esta simbologia, eu não li isto em lado nenhum, irmãos. Esta simbologia é quando o pai diz: olha assim, coloquem um anel no seu dedo, deem roupa da melhor para este jovem, coloquem uma sandália. Era a igreja que estava a abraçar aquele jovem mais novo, o filho pródigo. E nós agora podemos ver o pai a dizer ao filho para adentrar para dentro da casa e para ele se alegrar. Irmãos, o que o pastor João Paulo quer falar com esta palavra nesta noite? O pai falou algo com o seu filho mais velho e lhe disse: o teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Muitos dos que estão aqui nesta noite, irmãos, estavam mortos e reviveram. Muitos que estavam aqui, que estão aqui neste lugar, estavam perdidos e foram achados. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Cada um que entrar aqui dentro deste lugar, cada homem, cada mulher, cada jovem, que nós possamos abraçá-lo como seu pai. O pai aqui descrito nesta parábola, ele recebeu. Que nós possamos perceber que muitos dos que chegam aqui neste lugar, muitas das vezes você o convidou, mas não veio pelo seu convite, porque ele estava morto. Então como é que o morto vem para a casa de Deus? Ele estava morto, mas o Senhor Espírito Santo o trouxe para este lugar para reviver. Estava perdido, quem sabe em um lugar qualquer efêmero, destruído, e foi achado. Que nós possamos, igreja de Cristo, igreja que nos está a ouvir em casa, a partir de hoje e cada dia mais, consecutivamente, urgentemente, abraçar os filhos
que se afastaram da casa do seu pai. Sabemos que o mundo, o ser humano, ele não é perfeito. E sabemos que muitos de nós, infelizmente, muitos de nós ao longo da nossa caminhada cristã, nos perdemos, pedimos a nossa herança antes do tempo e largamos no mundo. Mas uma coisa eu te digo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, ainda há esperança, porque o Pai, Ele nunca vai perder a esperança daqueles que estão aflitos, daqueles que estão perdidos, daqueles que morreram. O Pai é condescendente, o Pai é amoroso, o Pai te deseja, você que está aí na sua casa, você que está aí perdido, você que está aí agoniado, você que está a pensar, quem sabe, no suicídio, você que está doente ao ponto de não vir para a casa do Pai, lembre-se, o Pai está aqui na casa à espera de ti. O Pai está aqui de braços abertos para te receber. A igreja está aqui de braços abertos para te receber, para colocar a melhor roupa, para colocar-te o melhor anel, para te dar a melhor sandália, para te dizer: tu és digno sim de estar na casa do Pai, porque não é homem que perdoa, é Deus que perdoa, é Deus quem traz, é o Espírito Santo que traz aqui para este lugar. É o Espírito Santo, irmãos. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite, porque um dia te afastastes da casa do Pai, um dia deixastes de adorá-lo, um dia deixastes de buscá-lo, um dia, quem sabe, alguém pisou o teu pé e tu disseste: não vou mais àquela igreja. Mas eu te digo, Deus, o Pai, está-te a receber nesta noite, novamente como seu servo, novamente como seu filho. E eu faço uma pergunta que nunca se pode calar, a pergunta que nós temos que fazer sempre. Está aqui alguém, irmãos, que deixou a casa do Pai e que hoje veio a convite